Fala, pessoal! Tá no ar mais um episódio do Narrativa Cast. Gente, esse podcast hoje promete. Nós vamos movimentar muito. Vamos falar sobre SG, sobre racismo, sobre letramento. É tanta coisa boa que nós vamos falar e importante para o mercado de turismo, evento. E quem nós vamos receber, Giza? Ih, menino, olha, duas pessoas muito importantes no nosso trade, importantíssimas. Não vai ter filtro. A gente vai falar o que rola de verdade nas agências, nas produções, no cliente final, hotel, quem vive isso na prática. Vamos receber aqui, hoje, conosco, Uber Clemente e Fernão Loureiro! Vai lá, e você já começa. Vamos começar com os agradecimentos, né? Vamos agradecer os nossos patrocinadores. O nosso patrocinador oficial, TGMob. Olha aqui, nossa plaquinha linda. Por favor, sigam nas redes tgmob.oficial. E também o apoio do Slaviero Downtown São Paulo. E quem quiser ser patrocinador do podcast, como que faz? Faz aqui, ó. Entra aqui em contato com esse e-mail, que lá tem as cotas para você patrocinar a gente. E aproveita que tá baratinho. Daqui a pouco a gente vai aumentar o preço pra gente se valorizar sim. É isso, gente. Então, ó, já se ajeita aí, porque nós já vamos começar esse bate-papo muito quente e vai dar o que falar no mercado. Vamos lá? Agora, Uber e Fernão, quero saber com vocês, quem são vocês na fila do pão? Um a um, pode começar aí. Perfeito. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês, né? Por enquanto a gente vai manter a linha um pouco mais formal e daqui a pouco a gente vai soltar, né? Ladeira abaixo, se Deus quiser, Estamos né, só Uber? entre amigos, né? Para dar audiência, Bom, eu sou Uber Clemente, né? A pronúncia é igual ao aplicativo, mas como tem duas letras a mais, né? Então eu apenas recebo a fama e não a grana, né? Mas se eu chamar de Uber Black, atende também. Ah, também. Sempre. Adoro nosso Uber Black. E sou profissional do turismo há mais de 25 anos. Eu sou filho de hoteleiro, então a minha vida toda foi dentro do setor, enfim. Tenho passagens, né, na área de vendas, bastante, 12 anos de vendas corporativas nacionais, internacionais, Abracorp, Mice, Lazer, então já rodei bastante, como você gosta, né, Ju? Ele é rodado, gente, ele é rodado! Rodei bastante. Short term rental, né, enfim, então atuei em todas as áreas, sou formado em gestão de viagens e eventos por uma autoridade no assunto aqui. Olha, a certificação veio, hein? A certificação veio. E há mais de 4 anos eu atuo com o afroturismo, né? Com essa pauta importantíssima de diversidade e inclusão racial no turismo e através do turismo. E há 2 anos, 3 anos eu tenho a minha empresa, né? Que é a Afroturismo Hub, que ela produz aí serviços e soluções para o setor. E há menos de um ano estou também, né, co-apresentando um videocast, que é o Hotel Love Talks, que a gente fala um pouco aí com os hoteleiros de uma forma mais humana, mais tranquila, enfim. Então, na fila do pão, sou eu. Uber, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Como que foi essa virada de chave? Porque você trabalhava em hotelaria, né? E quando você falou assim, pô, eu quero montar a minha empresa, eu quero trabalhar falando sobre SG, racismo, letramento racial. Como que foi essa virada de chave? Tá, na pandemia, fico desempregado. E acho que uma das primeiras atitudes que eu tive na pandemia foi começar a escrever no LinkedIn. Estava naquele momento que, assim, acho que todo mundo errou uma previsão, né? Virou e falou assim, não, imagina, hotel nunca fecha, imagina, nunca vai parar e tal. Uma semana depois parou, veio toda aquela situação e comecei a escrever sobre hotelaria, a hotelaria que eu gostaria de ver pós-pandemia. E quando acontece George Floyd, foi um impacto, assim, para mim, porque era aquele momento que estava todo mundo confinado, todos os setores falando sobre isso, todo mundo falando sobre a pauta de racismo, de inclusão, e eu falei, agora o turismo vai falar. E o turismo não falou. E aí, eu fiz um post que acabou viralizando, né, falando assim, já que ninguém do turismo vai falar sobre o assunto, né, uma ou outra pessoa falou, mas muito timidamente, mas não falou com a profundidade que
se Necessária. poderia falar naquele momento, eu falei, vou falar sobre isso. Mas eu nem sabia o que fazer, nem tinha ideia. E aí resolvi criar umas lives mesmo, onde eu e mais uma amiga apresentava ali pessoas do setor, sempre convidava 3 pessoas negras profissionais do turismo para mostrar que elas existiam e começamos a falar sobre isso. E nisso eu comecei a ser chamado para reportagem, para evento, para palestra, para uma série de iniciativas, para coletivos, para desenvolvimento, e começou a demanda, né, de solicitações a aumentar. E enxerguei nisso um nicho para as empresas do setor, porque eu também fiz uma formação de diversidade e inclusão nesse período, e falei, cara, eu já sou do setor, tenho uma vivência no setor, estou cada vez mais tendo uma vivência com a diversidade e inclusão, e com propriedade, com soluções mais ágeis, mais práticas mesmo de aplicação, eu posso ajudar o setor nisso. E aí eu resolvo fazer essa empresa, fazer essa virada de chave para as empresas do turismo não ter mais aquela desculpa de virar e falar, mas a gente não acha quem possa fazer isso, quem possa nos ajudar. Então, mas, infelizmente, ainda tem algumas empresas que falam isso. A né? maioria. Algumas muitas, que elas né? não. A maioria. E Fernão, fala um pouco de você. Quem é Fernão na fila do pão? Antigamente chamava de Fernando, não conseguia falar Fernão de jeito nenhum, gente. Acredito que seja um problema recorrente, né, o Fernando? Igual eu com Gisele. Fernando e Gisele. Né? Isso aí é irritante, né? Mas aí eu corrijo a pessoa na hora, não tem problema. Bom, Lê, eu sou o Fernão Loureiro, tenho 37 anos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aproveito para parabenizar pela iniciativa. Precisa de coragem, precisa de dedicação, especialmente para falar desses temas de diversidade, equidade, inclusão. Eu tenho 18 anos de atuação no turismo. Sempre quis trabalhar com viagens corporativas desde quando eu estava na faculdade e acabei realmente enveredando por esse caminho. Então, eu comecei em 2007 trabalhando na Carlson Wagon Lee, que hoje é conhecida como CWT. Fiquei 6 anos trabalhando com eles e um desses anos eu morei na Austrália, morei em Sydney e trabalhei para a CWT lá. E aí, quando eu retornei, foi uma experiência riquíssima, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu voltei, eu assumi uma carteira comercial. E aí, uma das minhas contas era a Embaixada dos Estados Unidos. E em 6 meses eu fiz o que outras pessoas não fizeram em 8 anos. Aí você vê que dá para fazer, só que as pessoas não querem fazer e criticam quem faz. Exatamente. Então, já puxando um gancho aqui com o que vocês estão fazendo, vocês vão ser muito criticados. Sim. Mas eu sempre procurei me guiar pelos gratos e não pelos que reclamam. Sim. Ai, arrasou. Fã ou hater, né? Fã ou hater. Exato. Siga pelos fãs. E aí, a Embaixada Americana ficou feliz com o meu trabalho, abriu uma vaga de gestor de viagens e me convidou para aplicar. Aí eu apliquei. Em última hora, eu estava muito na dúvida, eu gostava muito do que eu fazia, eu era muito feliz na CWT, mas eu apliquei e vi aquilo como uma grande oportunidade de vida. Eu tinha 24 anos, era novíssimo. Muito. Apliquei, passei, me tornei cliente. Aí foi minha primeira experiência como cliente corporativo mesmo. O governos, instituições como ONGs, a gestão de viagens é totalmente diferente. E aí foi uma experiência de 1 ano e meio, que eu fiquei com eles e foi extremamente rica, me abriu várias portas. E aí eu fui abordado por uma headhunter, fui trabalhar por conta da proposta dela, apliquei para uma vaga também que era numa empresa chamada Agrega, que era uma empresa de compras. Então era uma joint venture entre a Ambev e Souza Cruz. E aí eu apliquei para essa vaga, porque ela me convidou. Sim. E também, sem esperar, passei. Aí fui trabalhar com eles, também pedi demissão com o coração triste, porque eu adorava a embaixada. Sim. E foi na época do Obama, né? Que você estava, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Obama e Hillary Clinton, de secretária de Estado. Era minha chefa. E período muito duro, inclusive, porque os Estados Unidos estavam numa crise financeira muito forte desde 2008. E então, corte de custos, eu ajudei muito eles nisso e a digitalizar. Então, só para vocês terem uma ideia, além dos Estados Unidos, o Brasil era o único país que tinha a sua própria ferramenta de online booking, porque
eu trouxe para cá. Nossa. Pensa o quê? Para digitalizar, para melhorar os processos mesmo. Então, aí eu fui para a Agrega, fui trabalhar para a Ambev e para a Souza Cruz, na América Latina. E aí eu respondia pelas categorias de viagens, eventos e absorvi frota que eu nunca tinha trabalhado. E foi uma imensa responsabilidade, mas também foi um período de grande aprendizado. Adorei trabalhar lá. Foi uma das empresas que eu mais me desenvolvi, mais aprendi, mais cresci. Ambev é uma escola, que eu brinco que a Ambev é um banco que fabrica cerveja, porque a gestão financeira deles é invejável, é na ponta do lápis, eles sabem tudo o que está acontecendo. Então, para mim, foi um grande aprendizado como profissional e como pessoa para levar para as minhas finanças pessoais também. Aí, depois disso, fui trabalhar na Philips, fiquei lá por 4 anos e, nesse meio tempo, eu já estava numa fase assim que eu já fazia workshop, painel, palestra, não tinha podcast ainda, mas eu escrevia no Panrotas, escrevia no Portal Eventos. Eu já estava com muito destaque no mercado. E aí as pessoas começaram a me perguntar, quando que você vai cobrar? Porque você dá conhecimento de graça, você dedica seu tempo, e eu conciliava com o meu trabalho remunerado, Sim, né? Você é um produto, né? Um produto, exato. distribuía conhecimento, ajudava, fiz muitas reuniões Sim, com o Uber, sim. enquanto ele era fornecedor, e aí ele ia lá, a gente negociava tarifas. Então, eu falei, tá, vou abrir minha consultoria. Nesse meio tempo, ganhei alguns prêmios em reconhecimento ao meu trabalho, tanto como gestor, como também no mercado. Tenho 3 prêmios Caio, que foram dados como personalidade do ano, de cliente. Foram dados graças à votação do público. Eu tenho um prêmio de melhor gestor de viagens corporativas do Panrotas, fui o primeiro a ganhar em 2019. Em 2017, eu fui o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio do GBTA em Boston. Nossa! Em reconhecimento à minha contribuição com o mercado na América Latina. Show de bola, parabéns. Ano passado eu tava, e a Joyce, uma amiga minha, a Joyce, da Minerva Foods, ela ganhou. É incrível essa premiação, né? Incrível. Eu ganhei um prêmio na Ambev, lá na Bélgica. Olha... Em reconhecimento Premiado, também. Né, gente? Obrigada, né? gente. Por hoje a gente termina por aqui. And the Oscars goes. Então, você vai dizendo o seguinte, essa virada de chave sua para trabalhar com consultoria e ESG específico, você começou a trabalhar como consultoria de eventos. Como consultoria de viagens corporativas. De viagens corporativas, tá. Porque eu comecei no fim de 2019, eu pedi demissão da Philips, falei, vou me dedicar 100% a isso. E eu tinha um produto que era gestão terceirizada de viagens. Então, eu queria que as empresas me contratassem para eu ficar dentro delas fazendo o que eu fazia na Philips e na Ambev de maneira terceirizada, que se chama BPO em inglês. E aí, em novembro de 19, eu consegui meu primeiro contrato, que foi a Abbott Laboratórios. Eu fiquei lá 2 anos com eles. Mesmo com a pandemia estourando 4 meses depois, eles mantiveram, acreditaram no trabalho que eu podia entregar e entreguei. Só que a pandemia também me atrapalhou muito nesse sentido, porque a gestão de viagens mudou muito. Então, eu vejo que antes era muito mais estratégica do que é hoje. Hoje eu vejo muito mais operacional. As empresas começaram a tirar muito investimento, teve uma juniorização. Hoje a gente vê muitos gestores de viagens e eventos júniores, não tem estudo, não tem experiência para estar naquela posição, mas estão. E aí, com isso, eu tive também que transformar meu negócio e acabei... Eu já falava de ESG em 2018, nas minhas palestras. Exatamente. E aí, o Uber assistiu alguns workshops que eu dava pelo Brasil. Viajei 12 cidades fazendo workshop para o nosso trade. E aí, eu falei, vou abraçar ESG. Primeiro, porque faz sentido para mim, para minha vida pessoal. Claro. É totalmente congruente com quem eu sou, o que eu acredito. Acredito nessa agenda. Estamos passando por um momento difícil, mas a gente vai superar, como superamos alguns outros. E foi por isso que eu virei o negócio para ESG. Porque eu falei, a gente precisa... pelo peso também de tudo que eu conquistei, que eu fiz... E é um exercício a gente também saber falar sobre as nossas conquistas. Sim. Porque no Brasil a gente muitas vezes tem medo de parecer... convencido, arrogante, e a gente tem que saber valorizar aquilo que a gente fez. Exatamente. Como vocês estão fazendo, como o Uber fez na fala dele. A gente tem que saber, com humildade, reconhecer, só que não se acomodar, não se contentar.
Então, eu nunca sentei em cima dos meus prêmios e dos meus reconhecimentos. Eu podia estar gestor de viagens até hoje, aproveitando o prestígio. Mas eu nunca me acomodei com isso. E eu tenho um depoimento, perdão, mas acho que é muito importante a gente falar nisso, que o Fernão e a Roberta Nones, mas o Fernão, ele foi um dos primeiros, assim quando estourou a pandemia, a criar um grupo de WhatsApp mesmo, com as principais pessoas do setor, para se reunir com o intuito de ajudar, né? Informação, empregabilidade, em troca de ideias, de network, enfim. E isso foi muito marcante, assim, porque era um momento muito difícil para a maioria de nós profissionais. E como ele bem disse, ele poderia simplesmente estar ali e tal, mas ele criou esse grupo, né, e uma grande maioria dos profissionais aderiu a esse grupo, enfim, e ele foi muito importante para nós naquele momento. Então, acho que talvez você não tenha nem a dimensão do quanto foi importante, mas agora aqui... Obrigado. Muito legal, falando, legal esse depoimento. É isso aí. Obrigado. E eu não, na verdade, assim, eu não conhecia muito o mercado nessa época, né? Eu tinha acabado de chegar e estava muito na parte administrativa da empresa. Então, assim, é legal a gente ver essas histórias, esse reconhecimento na pandemia, né? Que teve um impacto muito grande para muita gente. Eu lembro que a gente a gente fazia distribuição de cesta básica no ajuda de um freela. Legal. Então, a gente foi a primeira empresa também, a TG Mob, na época Transgala, de entregar cesta básica. Então, foi em Santos, foi dentro de comunidade. A gente fez essa entrega. E a pandemia, todo mundo precisou se unir, né? Sim. Sim. Agora... Nossa, eu lembrei desse ajuda de um freela, tinha esquecido, tá vendo? As coisas passam, né? Rolou mesmo. A gente esquece. Meu Deus. Esquece. E foi ontem, a pandemia, a gente Exatamente. já esqueceu. Teve algum, Giza? Algum evento que vocês fizeram, gente? Qual o evento que vocês fizeram, assim, ou participaram, que marcou vocês? Meu Deus, marcou. De ESG? O evento, O evento que você acha que marcou. que te sensibilizou, marcou. E por quê? E por quê? Tempo. Tem um evento do setor que eu vou tentar puxar Sim. para senão eu vou falar do show da Lady Gaga, que foi antes de ontem, que para mim vai ser o show da minha vida. Que eu tenho certeza que para muitas pessoas. Mas eu vou falar de um evento que é primeiro, o VTEX Day, que eu vi a Malala, que é aquela grande... lição, né? Lição, é isso. É uma Resiliência, pessoa que levou um tiro na cabeça e tá lá palestrando só porque ela queria estudar exato. com 14 anos. Mas eu vou falar de um evento do nosso setor que é o Mulheres de Eventos, que é feito pela Roberta Nones, inclusive, minha amiga. Eu acho sensacional ela ter criado Mulheres de Eventos, porque realmente é empoderamento feminino. Sim. A nossa indústria, 70-75% de mulheres. Na liderança, a gente tem muito homem branco hétero de cabeça branca. Se bobear na liderança, deve ter menos de 30%. Sim. Se chegar a isso, né, de Nem mulheres. isso. Só que 75% de quem faz acontecer são mulheres. Sim. É isso mesmo. E aí, eu vou dar um destaque para esse evento. Eu acho que me sensibiliza. Fui numas 2, 3 edições que a Rô me convidou. Vi histórias lindas. E eu acho que é um evento que a gente merece destacar, porque eu conheço a Roberta e é genuíno da parte dela. Não é puramente comercial. Sim. E ela não faz o famoso washing, né? Sim. Que hoje tem o greenwashing, o rainbow washing dos LGBT. Exato. O Pink Money, que tem gente que só investe em junho no LGBT para ganhar dinheiro. Não é o caso dela. É genuíno, né? Você, Uber. Cara, eu tenho vários, né? Mas eu acho que eu vou destacar o LACT, que foi a inclusão e diversidade negra no turismo e eventos corporativos, que a Gi Januzelli convidou para fazer a curadoria, né? E foi um LACT muito importante, porque nós tivemos muita resistência ali. Sério? Foi um momento em que houve vários questionamentos de bastidores do porquê que aquela pauta estava sendo o tema principal daquele evento. Sim. Então, assim,
Não vou citar nomes, mas sim, ouvimos muitos questionamentos do porquê esse é um tema para RH, não é um tema para estar aqui, enfim, e tal. E a Gi, Jupati, todo mundo ali bancou até o fim ali, super apoiou o evento. E depois a gente evoluiu para o e-book, né, que tem hoje sobre essa inclusão. Então, eu acho que naquele momento foi muito importante esse evento para mostrar uma realidade em que a gente ainda precisa trabalhar muito para mudar dentro de viagens e eventos corporativos. Então, foi muito impactante. E no momento em que eu estava palestrando, foi um momento em que eu fiquei muito feliz por estar naquele lugar, dentro de um mercado onde eu atuei muito tempo, enfim, mas, ao mesmo tempo, eu também percebi aqueles olhares reprovação. Daquela coisa assim, da audácia, por né? que estão falando sobre isso? O mercado ele não é preconceituoso, o mercado ele não é excludente. Só que teve assim que eu desci do palco, teve uma situação extremamente marcante e que são aqueles momentos que a gente fala assim, vale a pena continuar. Que uma garçonete lá do Sheraton WTC, muito timidamente ela me abordou e falou assim, eu posso te falar uma coisa? Há muitos anos eu trabalho aqui. E é uma das primeiras vezes em que eu estou vendo pessoas igual a mim, ela negra, evidentemente, num palco principal, palestrando e falando. 2025. E eu estou muito feliz por esse momento. Então, eu acho que foi muito marcante, assim, esse Lattes foi que 2020. Não, foi desse ano? Não, foi 23 ou 24. Foi 23. Eu acho que não sei se você vai lembrar, Uber, mas eu publiquei um anuário em 2021 de tecnologia e convidei você para escrever um artigo, né, sobre tecnologia. Você falou do seu hub. E 2023, ninguém era convidado para escrever. Exatamente. Um negro. Exatamente. Então, 2023? 21. Eles que me convidou em 21. E, gente, como é que vocês estão vendo o mercado no Brasil com essa onda, né, anti-ESG, principalmente de grandes empresas vindo dos Estados Unidos, que acabando tendo impacto aqui? Como é que hoje vocês estão conseguindo enxergar? Com essa mudança de governo, né? Não quero falar de política, mas só dessa mudança da não aprovação da agenda ESG. No mercado em geral, eu acho que aqui no Brasil as empresas elas têm ciências que se elas forem declaradamente contra a agenda, elas vão ter um problema seríssimo de imagem, de reputação, enfim, que elas demoraram muito tempo para construir. Então, elas talvez vão trabalhar ali com uma omissão, mas não vão ser totalmente contra, assim, declaradamente contra, enfim. Tanto é que muitas das multinacionais reafirmaram, enfim, seus posicionamentos e tal, apesar que os investimentos estão em queda, então, ok. No nosso mercado do turismo, eu acho que praticamente manteve o que se tem, porque ainda nós temos muito poucas iniciativas que realmente investem nas mudanças, né? Que fazem realmente, que a pauta realmente ela está saindo do debate para ir para a prática, né? Ou como o Fernão bem disse, desde 2021 a gente está debatendo sobre a ESG, falando sobre a ESG, e a gente ainda conta nos dedos quem são as empresas que estão realmente fazendo ações, né, comprometidas, enfim, porque eles sempre estão fugindo muito para a questão do ambiental. Sempre se foge para a questão do ambiental. Como se esse dia fosse só meio ambiente. Só meio ambiente. Governança, muitas às vezes falam que fazem, mas a gente sabe que quando acontece um grande problema financeiro, ou enfim, aí ninguém... nossa, olha o que aconteceu, que coisa, nossa, enfim. E aí, quando a gente fala do social, o social ainda é muito focado na solidariedade. O pessoal ainda acha muito que é distribuir cesta básica, acha que é muito, tipo, contratar para o primeiro emprego, então acha que o S do ESG é isso, e está muito longe de ser isso, né? Está muito mais focado no impacto social do que tudo. Então, o turismo ainda
Acho que não Então, para alterou você, tanto. você não teve uma queda Sim. nas contratações? Ou teve uma queda? Sim, Não, sim. então teve uma... Sim. Então acabou afetando um pouco. Afeta porque... Mas assim, eu vou te falar, Leandro, que assim... Não vou te dizer que mudou, afetou tanto, tá? Talvez assim, sei lá, de 8 contratações que eu teria, caiu para 6. Tá, entendi. Mas não é porque foi um efeito imediato, foi só tipo o comodismo da situação. De adiar, mais para frente a gente vê e tal, que já era um discurso que ano após ano a gente ainda enfrenta quando se trata dessa pauta. E você sentiu, Fernão? Como é que você enxerga isso? Focado mesmo no nosso mercado. No nosso mercado, sim, Sim. senti. Dá para perceber claramente uma queda de interesse, de procura. Então, vou dar só um exemplo para vocês. Semana passada eu conversei com um cara que ele é do mercado financeiro, Faria Lima, o cara circula nesses meios aí de onde sai o dinheiro. E aí ele falou assim, a sua consultoria está muito voltada para ESG. E você é um cara expert, premiado em viagens corporativas. Eu sugiro para você voltar a falar disso, porque ESG... Aí ele torceu o bico, assim. E se a gente for pensar, quem libera a grana nas empresas para investir nisso é um pessoal que realmente acredita que não tem aquecimento global, que não está mudando nada, que isso é tudo papo furado, que de os recursos estão igualdade, por aí à disposição, né? de equidade. Então, sim, eu acho que uma mudança política como teve nos Estados Unidos muda diretriz, direcionamento, mas o pior de tudo reforça a opinião de quem acha que é tudo uma grande bobagem, um modismo. E isso que dificulta mais o nosso trabalho e testa a nossa resiliência em realmente continuar. Só que, como empreendedores, a gente tem outras fontes, você nunca pode pôr todos os ovos na mesma cesta. Então, a gente precisa realmente diversificar nossos investimentos, não só de dinheiro, mas de tempo, de energia, de dedicação. E aí você vai bebendo de outras fontes em paralelo. Mas sim, já teve um impacto. Eu sei porque eu estava conversando com o Ricardo da Câmara LGBT. Sim. E teria o evento em maio, né? Eu participei do ano passado, eu estou lá na Câmara. E... Dia 16? Não, seria em maio, não vai ser, porque a Meta era a maior patrocinadora oficial. Sim. E eles voltaram atrás. Exato. Então, outras empresas que bem lá, já estão nos Estados Unidos, que voltaram atrás lá, aqui falaram assim, a gente está se mantendo, mas na verdade não estão mais apoiando, entendeu? Então, assim, eventos como esse, que tem visibilidade, você ano passado estava lá no palco, né? Então, voltou atrás e agora vai ter que ser feito, e agora em junho, a gente está buscando recursos para isso, para ser feito. Por isso que eu vejo que realmente está tendo um impacto, E eu quero fazer um adendo importantíssimo da gente não cair numa falácia que tem hoje. O dinheiro existe. O dinheiro não deixou de existir. Ontem mesmo eu postei sobre isso. O show da Lady Gaga, e nada contra, para mim tem que acontecer cada vez mais, ele conseguiu arrecadar em patrocínios para ele acontecer 92 milhões de reais. Com todas as cotas vendidas e assim em diante. A Festival Feira Preta, que é um festival importantíssimo, que assim, o ano passado ocupou o Ibirapuera, foi o maior festival a ocupar o Parque do Ibirapuera durante 3 dias, enfim, que precisava arrecadar muito menos que isso para um patrocínio para acontecer, ele não conseguiu, teve que ser adiado para o ano que vem. Então, assim, o dinheiro ainda existe. A grande questão é que os decisores desse dinheiro, eles precisam realmente ter um posicionamento para investir nessas pautas que são importantes. Entendi. E como você acha que pode promover como promover diversidade real no turismo sem entrar nesse marketing vazio? Que hoje que acontece muito é isso, né? Postagem no LinkedIn, postagem no Instagram, mas você é um marketing vazio. Sim. Você não faz isso dentro de casa, né? Eu tava até falando pro Uber aqui no aquecimento do podcast. Ações. Na minha última experiência como consultor, na empresa que eu trabalhei, eu promovi 2 mulheres à liderança num local altamente masculino.
local industrial, que as pessoas seguem realmente a lógica machista, que só homem pode ser chefe. Eu promovi 2 mulheres, eu contratei 3 negros, um deles LGBT, e dei oportunidade para pessoas mais velhas, então aí de uma certa maneira também trabalhando contra o etarismo. Em 2021, eu já tinha contratado uma pessoa que tinha 59 anos para trabalhar comigo na consultoria. E para mim sempre foi uma surpresa esse negócio de etarismo. Porque eu adoro trabalhar com pessoas mais velhas pelo comprometimento, a sabedoria, a experiência, a vontade de aprender. E eu não entendo por que existe etarismo. Na verdade, eu gostei muito do seu posicionamento em relação, quando estava como mediador lá na WTM esse ano, falando sobre o jovem, né? Que a maior parte das pessoas etaristas, elas falam, porque o novo não segura. E a gente realmente acreditar, não. É diferente, ele não está escravo daquilo, né? Ele sabe o que ele quer, então, e isso deve ser respeitado, né? A gente tem uma outra criação, uma nova geração com uma outra consciência. Então, eu acho que a maior parte das pessoas cai nessa parte da resistência à mudança, né? Com certeza, e é uma delícia misturar as pessoas de idades diferentes, orientações sexuais diferentes, é uma delícia. E sim, tem muita gente que simplesmente não sabe lidar com uma pessoa que fale a verdade. E as novas gerações são muito assertivas, diretas ao ponto. Então eu tinha colaboradores de 20, 21 anos que viravam e falavam, hoje eu não tô com vontade de trabalhar. Que todos nós temos isso todos os dias. Só que eles são sinceros o bastante para falar. Não inventam um atestado, não mentem com tanta facilidade como as gerações mais antigas, incluindo as nossas, foram ensinadas a fazer. Então, respondendo sua pergunta, para mim são ações. Não dá só para contar com patrocínio, a gente precisa realmente, onde a gente tiver espaço de poder, de fala, que a gente conseguir ocupar, faz o que tiver ao seu alcance. Já está ajudando muito. Ô Fê, e por onde as empresas podem começar o SG de forma honesta, assim? Como que você pode... Assim, olha, começa por isso aqui, que isso aqui vai rolar. Assim, a pessoa está lá, fala, eu tenho aqui uma empresa pequena, né? Ou estou numa unidade, enfim, no seu trabalho. Por onde que ela pode começar? Uma excelente pergunta. Além do quesito social, eu acho que você tem que ter um cuidado com as pessoas que trabalham com você. Então, a primeira coisa é você ser congruente com aquilo que você prega. Se você quer realmente começar a seguir uma agenda ESG, trata bem seus funcionários. Sim. Seja ele CLT ou PJ, e aí não tem crítica ao modelo, mas trata com dignidade, trata com respeito. Isso já é ser ESG. Considere as condições de vida. Se a pessoa não precisa ir presencial, se ela pode fazer um trabalho home office, não faz ela pegar 2 horas de trânsito para ir, 2 para voltar. Não acaba com o psicológico dela, não acaba com o emocional dela, porque você tem uma necessidade mesquinha de controle sobre o que ela está fazendo. Porque você precisa ver o que ela está fazendo, porque você não confia nela. Porque quem entrega até sentado na beira da praia. Exato. Então, eu acho que ESG começa por aí, tratar bem os seus colaboradores. E aí, claro, você pode fazer algumas outras ações, uma política de diversidade, políticas internas de integração das pessoas. Você pode fazer ações pontuais, como uma doação de cesta básica. Você pode fazer esse tipo de ação, entra na agenda ESG. Não é a agenda em si. Mas toda pequena ação somada é que compõe a agenda ESG. Mas respondendo sua pergunta, acho que a primeira ação é tratar bem quem trabalha com você. E Uber? E aí, complementando, não sei se ia eu ia fazer uma pergunta para você que está na linha, mas pode falar que aqui o convidado é você, Daniel. Que bom, é um prazer estar aqui, viu? Tá tranquila ainda, não começou nem o quadro das brincadeiras, daqui a pouco vai começar, vai esquentar. Para dar audiência, para dar o corte para dar audiência. Você que está assistindo, daqui a pouquinho o negócio vai ferver, que a gente está falando sério, que a gente fala sério também, viu? O pessoal deve estar meio bugado, Nossa, o que aconteceu, gente? Eles estão tudo dopado de Venvance, só pode. Corta. Cara, e eu vou além. Eu acho que já passou da hora do mercado investir seriamente na pauta com quem tem vivência e experiência em ambos os lados.
Então, se o Fernão foi para ESG, se eu estou com diversidade e inclusão, não foi à toa. A gente entende que o mercado precisa de pessoas que são do mercado e que conseguem fornecer essa solução. Eu estou vendo ainda hoje no mercado, e nada contra outras consultorias, de consultorias que são contratadas para fazer o básico. E nós já passamos do momento do básico. A gente já tinha que estar no básico faz tempo. A gente já tinha que, sabe, assim, já passou do momento da gente de diagnosticar o óbvio. Tá, eu sei que eu não tenho diversidade na minha empresa, no turismo. Como é que eu vou promover através de um calendário de ações de curto, médio, longo prazo para que aconteça? Gestores de viagens e eventos, vocês têm o poder de mudar muito essa pauta. Porque vocês têm o poder financeiro para pedir para os fornecedores começarem a trabalhar mais seriamente com isso. Porque a gente estava falando sobre o cuidado com o viajante, né? Que é reina muito na política da questão do cuidado do viajante, a experiência do viajante, enfim. E os viajantes desses grupos, LGBT, negros, mulheres, PCDs, enfim. Quais são as políticas que estão voltadas para eles? Se acontece alguma situação com eles, para onde eles recorrem? Porque será que hoje essas pessoas se enxergam nessa política de viagem? Porque se quem hoje contrata viagens e eventos não tem ali uma força para pedir para que aconteça, essas pessoas elas não vão se enxergar ali naquele lugar. Exato. E aí, para isso acontecer, tem que ser uma construção em conjunta dentro desse contexto e parar de falar o básico. Então, eu acho que a gente precisa parar de falar o básico, investir financeiramente para criar essas soluções e consolidá-las no mercado. Isso é muito importante, porque tanto eu quanto o Lê, nós já contratamos vocês para falar com os nossos times, né? Exatamente. E é uma visão global mesmo, porque não são somente as lideranças, né? O Fernão fez mentoria, né? Exatamente. Com a turma. Então, a gente conversou desde camareira, garçom, até a parte, né, gerencial, as lideranças, todos totalmente alinhados. Sim. E é simples, né? É realmente uma pessoa dentro que defenda e que vá atrás do orçamento de se falar, ir atrás de quem está assinando a caneta, de quem é o dono da caneta para falar. Precisamos falar sobre isso. Precisamos, essa mudança, a gente está bem na mudança cultural, do comportamento, de um novo posicionamento. E tem um detalhe importantíssimo que a gente tem, até falei isso no Fórum de Diversidade do ano passado. Essas minorias, elas são as maiorias. Sim. Sim. Então, quando a gente está falando dessas minorias, a gente está falando da maioria. LGBTs, negros, mulheres, PCDs, quando a gente está falando somados, são a maioria. São a maioria que vai fazer parte do mercado de trabalho. É a maioria que vai ser viajante. Então, se a gente não cuida de incluir essa maioria, a gente está tornando o nosso mercado cada vez mais complexo em todos os sentidos. A gente precisa mudar isso. O Uber, quando a gente, né, eu já tive prazer, né? Ou o Uber, sei lá, a gente trabalhar juntos, né? Eu gosto sempre de falar isso. Você me fez fazer um exercício que eu acho que a gente tem que botar o dedo na ferida mesmo. Ele falava assim para mim: olha em volta, vê quantas pessoas pretas estão trabalhando. Aí você olha. Agora olha quantas pessoas pretas em cargo de liderança. E mudou. Então, isso em 2018, né? 2018. Então, desde 2018, esse olhar. E quando você, né, não tem mais como voltar, você escuta uma coisa dessa, em qualquer outro lugar que você vai, você faz esse exercício. Então, aí você vai ter que fazer a opção. Eu fico ou eu tento mudar, né? Sim. Então, eu acredito que tanto eu, na unidade Xavier Dontal São Paulo, quanto o Leandro, na TGMob, nós já somos esses multiplicadores de que vocês orientaram o que a gente tem que fazer para que isso seja
mudado, né? Então, tem que pôr o dedo na ferida, sim, né, Lê? A gente Tem. Eu fui abrir uma vaga ano passado, eu mandei pra ele, falei, Exato. me ajuda, porque assim, eu até falava, eu abri a vaga e ele me falou uma coisa assim, você tá procurando um lugar errado. Porque eu abri a vaga, eu botava na rede internet, não sei o quê, e só vinha gente branca. Sim. E eu falava assim, gente, como a minoria, né? Que a minoria é a maioria. Como pode só vir? Aí aí ele falou pra mim assim: você tá procurando um lugar errado. Sim. E a gente acha que é LinkedIn que acha. Não é. Então, assim, se você quer realmente fazer a diferença, procure no lugar certo. Com certeza. Não seja o tóxico que fala, ai, mas o pessoal não tá capacitado. É isso. isso. Não seja essa pessoa. E donos dos orçamentos. Ao corte. Donos dos orçamentos. Se pergunte do porquê que no seu orçamento não tem uma linha de investimento para diversidade e inclusão, para ESG. E se existe essa linha, ela está zerada, você não está fazendo nada. Sim. Pronto. Simples assim. Sim. Eu queria fazer um depoimento sobre o Uber também. Que ele falou de mim. Quando eu estava muito nos eventos, né, fazendo palestra e tal. E aí sempre vinha alguém e fala da hotelaria. O Uber é meio rebelde, né? O Uber reclama, ele é muito reclamão. E eu conversava com o Uber, né? Então, porque eu não absorvo a opinião de uma pessoa sobre a outra. Eu também não. Eu gosto de eu ter a minha conclusão. Então, eu conversava com ele, eu entendia a revolta dele, porque era a minha também. Sempre as mesmas conversas, sempre o mesmo papo furado. As pessoas não evoluem, não saem do lugar, sempre falam a mesma coisa. Também foi um dos motivos de eu ter parado de falar de viagem corporativa e ir para SG, porque eu enjoei do tema, de ver que as empresas não evoluem, não passam daquilo, mas voltando para o Uber. Aí, eu conversava com ele, e aí todo mundo vinha falar que ele era rebelde, não sei o quê. E essa rebeldia dele trouxe ele até aqui. A gente tem que ser rebelde, a gente tem que ser inconformado. Inquieto. Em querer realmente transformar aquilo que a gente não concorda. E é por isso que ele tá aqui. E quando ele começou, eu falei, Uber, vai, é isso, é a sua cara, faz isso mesmo. Não aceita o status quo do jeito que querem te enfiar num quadrado. E na época ele era rebelde, não era nem só pela questão racial, de diversidade. Era por tecnologia, hotelaria super atrasada, o sistema não fala um com o outro. E era outras coisas, mas olha onde ele veio. É isso. Se a gente não for rebelde, se as mulheres não fossem rebeldes, elas não estariam votando. Não estariam votando. Então, assim, a gente precisa ter um movimento. Precisa. Né? Às vezes extrapola, pode acontecer, mas você tem que ter um movimento. Porque se você não tem um movimento, você não consegue mudar as coisas, né? Sim. Agora, vamos voltar, porque a gente tá com pouco tempo. Eu acho que a gente podia ir pra cá aqui, ó. Já. O que você acha? Já. Eu acho. Mas eu acho que eu queria fazer uma pergunta então que... vai. Se vocês... coisa rápida. Se tinha um caso real de transformação de ESG que inspirou vocês no mercado e uma diversidade de fachada que vocês olham, se vocês quiserem falar também. Que eu acho que isso é importante nesse mercado, entendeu? Fala! Deixa você. Eu acho que eu posso falar de uma que realmente assim foi incrível, que foi o ano passado que eu fiz, foi no Grand Hyatt São Paulo, em que nós fizemos um trabalho de 6 meses de empoderamento de profissionais negros do hotel. Então, desde entender o que eles precisavam para se desenvolver mais, até mesmo estimular para que se tenha mais lideranças negras, que foi um trabalho de 6 meses, com rodas de conversa, com escuta ativa, com devolutivas, enfim, terminando com um grande evento, que foi o Hyatt Black, que se casou com iniciativas que já existiam globais. E no final ali, quando você vê 60 profissionais negros, né, do hotel, se sentindo contemplados por uma ação que foi feita para eles, com a escuta deles, voltado para eles, foi algo incrível, assim. Então, é aquele momento que você olha assim, cara, as coisas estão acontecendo. E aí eu vou focar muito na hotelaria, porque eu ainda acho que muita coisa que acontece na hotelaria, eu só vou abrir exceção para a Rede Accor e para o Grand Hyatt de São Paulo, que eu fiz esse trabalho, e alguns hotéis pontuais, como o Xavier Downtown em São Paulo, enfim.
Mas se for pensar o tamanho que a hotelaria é, que é o lugar onde a gente entende que mais pode acontecer problemas de preconceito com todos os grupos ali de risco, né? Sim. Enfim, eles não estão fazendo nada. Nada. No setor hoje não existe nenhuma iniciativa. Quando a gente está vendo dos principais eventos do setor, a gente só vê debates sobre lucro, sobre uma inovação, sobre uma série de coisas, mas não vê sobre essa pauta. E quando vai se falar é muito superficialmente. Muito. Então eu acho que a hotelaria ela ainda está... E tem um poder, né? Exato. Tem a grana, né, para fazer, tem a quantidade de funcionários na linha de frente que precisa ser cuidado. A gente treinou o olhar, né? Aproveitando isso, você que é hoteleiro, a gente treinou esse olhar, aquela camareira está dentro do apartamento, ela também pode sofrer o crime de injúria, de racismo. Então, a gente treinou essa turma para ter esse olhar, tanto se algo acontecer com o nosso hóspede, quanto se algo acontecer com o nosso funcionário. Claro. Todo mundo olhando para o passageiro. E quem que está dentro das empresas trabalhando, né? Exato. É isso. Ontem eu fui na sala dela, no hotel, no final da noite, e ela estava dando treinamento, né, sobre letramento para a equipe dela inteira. Então, assim, é isso, né? Você não pode deixar de fazer. Tanto que o Slavier Downtown, ele tá virando referência na parte de SG. Nenhum outros do grupo tem. Exato. Vocês que tá com esse olhar preocupado. Uma agenda tão completa. A agenda tão completa. E isso já está virando como receita, porque muitos clientes já procuram justamente por nós termos todo o propósito, todo o compromisso SG, né? Agora vamos para isso. Aí, Fernão, esse aqui, o último pro Fernão. Tem quanto tempo para eu falar? Não, tem um aqui que eu acho que seria legal você responder. Que vai juntar. Vai juntar. ESG é caro? ESG... Não é caro. Assim, de dinheiro não. Requer tempo, dedicação... Porque ESG não tem resposta simples. Porque às vezes você toma uma ação para resolver um problema e você cria outro. E aí você precisa ser muito cuidadoso da maneira como você faz as coisas para não custar caro lá na frente. Mas não é caro, é viável, só requer esforço, dedicação, planejamento, que é uma dificuldade que as pessoas têm no Brasil, planejar. Falando rapidinho sobre ESG de fachada e o ESG verdadeiro. Verdadeiro é o que você está fazendo no Slavier Downtown. É o trabalho que você me contratou para fazer na época de mentoria e de treinamento das pessoas. Isso, para mim, é um caso de ESG verdadeiro. E um de fachada, eu fazia um trabalho de headhunting para um player do mercado. E aí, uma das candidatas que eu tinha recrutado era lésbica. E aí, ela foi entrevistada por uma pessoa dessa agência. E ela sofreu homofobia no meio da entrevista. Da pessoa olhar torto e falar, desqualificar, tipo, mas você sabe fazer PowerPoint? Nesse nível. E aí, obviamente, eu escalei o caso pro dono da agência e pro diretor da agência. E eles, só com medo da menina não fazer uma reclamação no LinkedIn e marcar eles que ela ia fazer, e eu, Fernãozinho aqui, consegui uma carta de retratação deles, e que eles ligassem para ela e pedissem desculpa, eles fizeram a carta, ela recebeu, ela falou, era um sonho trabalhar com vocês, mas eu tô tão decepcionada que eu não quero ouvir proposta nenhuma. Só que eles pararam de me contratar. Por quê? Porque eu levei o problema e envolvia uma amiguinha deles. Teve que olhar para o problema. Teve que olhar para o problema, não quer, né? Não quer. Não dá trabalho. É a mesma coisa, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, não, porque hoje não pode brincar assim, assim, assado. Querido, é igualzinho SG, você tem que ter cuidado, você tem que ter respeito, você tem que ter responsabilidade. Não vai brincar, não. Que anos você brinca, a pessoa tá lá frustrada, traumatizada, sofrendo em silêncio, e você tem... Entendeu? Chega, a gente tá cansado, a gente não quer saber disso. Então, sim, vamos falar. A mulherada tá cansada de assédio. O homem preto tá cansado. O neguinho, não sei o que lá. A gente tá cansado. Sim. Não vamos mais admitir isso. Sim. Então, você falou, sim, você vai tomar de volta.
Sim. Você É isso querendo ou mesmo. não. Então, é isso que eu acho que tem que essa movimentação toda precisa. A gente não pode mais se calar, a gente não pode mais se esconder como se nós fôssemos os culpados. Claro. Chega. E, assim, muito atento aos preconceitos silenciosos. Exato. Porque Uhum. muitas vezes também, esse caso que você narrou é incrível, porque assim, muitas vezes, você que tá aí, mas não tá falando nada, você não promove uma pessoa que é LGBT, você não dá oportunidade para uma pessoa negra ocupar um cargo de liderança, você não tem nem PCDs Uhum. na sua empresa. É. Então, assim, não é por falta de profissionais qualificados para trabalhar. Uhum. É que você, no seu silêncio, você está mantendo o status quo Uhum. da diversidade e inclusão evoluir. Então, você que está em silêncio também, sendo preconceituoso, estamos de olho em você. É Cúmplice. isso. E agora vamos começar com um quadro, porque a gente tá com pouco tempo, mas a gente Podemos. precisa fazer. Já vamos pular para esse aqui. Ah, já? Já, amiga. A gente tem 10 minutos, mas vamos lá. Então vamos falar o primeiro quadro. Vocês vão falar se é SG ou se não é SG. É Tá? ou não é? É ou não é. É ou não é. Cada um fala um. Isso. É hotel que fala de inclusão, mas não tem PCDs contratados. Não é. Não Evento diversidade com 20 homens brancos palestrando. É ou não é? Não é. Agência que usa carbono neutro, mas não paga equipe de apoio. Achei tão afrontoso. Nem nunca. Nunca, né? Nunca. Ai, gente, que vergonha alheia. A gente conhece o pessoalzinho que faz isso. E aí o quadro Pinga Fogo, Leandro. Quadro Pinga Fogo, gente. Ó, esse quadro é novo, né? Só É novo. É pra vocês. Ah, Tudo é olha. novo, né, Léo? Tudo Segundo novo, capítulo. verdade. Segundo episódio. Tudo é inovador. Mas vocês pouparam, então, as duas primeiras convidadas desse Pinga Fogo. Poupamos É, isso. Vamos sim. arrebentar com Sobrou esse, na pra gente. barraca deles. Sobrou pra nós. Olha, a primeira palavra que vier pra vocês é um joguinho rápido, tá? A primeira palavra, papum. Não precisa ser bonitinha, a primeira palavra. Ai, meu, sabe, traumas, essas coisas. Vai ser agora que a gente vai descobrir. Que medo. Vamos lá. Room list. Péssimo. Necessário. Receptivo. Bom. Bom também. Ó. Sustentabilidade. Essencial pro futuro. Vamos considerar essa gemidinha sua aí. Mérito. Primeira, Distorcido. Fernão. Distorcido. Ilusão. Inclusão. Importante. Fundamental. Boa. Ó. Agora a gente vai pro último quadro, que, né, é SG sem censura. É. Aí, assim, onde o briefing é quente, né, amiga? Isso, e a pauta ainda melhor. Então Nós vamos. vamos Então ser vamos lá. cancelados. Eu vou fazer a primeira. Eu falo os ímpares, você fala os pares, Quantos tá, seguidores amigo? Tá não vai bom. perder? Então vamos lá, agora vai gente. começar os cortes. Nossa. Você prefere um briefing bem dado ou um follow-up gostoso? Briefing bem dado. Beijo bem dado. Briefing bem dado. Você gosta de inclusão onde? De dinheiro no meu bolso. Vou junto com ele. Você entrega tudo no planejamento ou prefere guardar umas surpresas pro dia do evento? Entrega no planejamento. Eu guardo uma surpresa pro dia do evento. Olha, ele é o Nino, né? Ele é o Nino Brasil. Eu sempre surpreendo. SG é tipo crush. Se não for consistente, cansa. Cansa? Sim. Cansa, com certeza. Em evento, o que você acha mais quente? Backstage ou sala de controle? Sala de controle. Sala de controle. Acho backstage. Oh. Eu acho backstage. Olha. O que é mais difícil de lidar? Macho palestrinha ou fornecedor picareta? Fornecedor picareta. É porque você é homem, né? Essa pergunta é difícil, viu? É. Puta, eu acho que saiu palavrão. Fornecedor picareta. Fornecedor picareta. Acho que sim. Ai, gente, está chegando o final desse podcast. Estamos super Nossa, já? tristes. Assim, passou Você acredita? tão rápido. E a gente Caramba. cumpriu o Foi um tempo, hein? pisco. Cumprimos Cumpriu! o tempo. A gente tá querendo agradecer muito a disponibilidade de vocês dois, de virem aqui, aceitar esse desafio, esse projeto novo nosso, né, Gi? Imagina. sonho, Um sonho que a gente começou Delícia. isso desde o ano passado e a gente não estava conseguindo colocar em Prática. prática, É. né? Eu tava fazendo Agenda, né? muita Trabalho. agenda, muita movimentação na TG Mob, É. a Gi também muita movimentação de Lavira, que ela tinha acabado de entrar.
Mas vocês, desde o início, foram as pessoas que foi unânime, que a gente falou assim, ó, a gente quer eles no início do nosso podcast. Tem a nossa patota, que a gente, primeiro, a gente é fã, segundo, que são muito competentes, e a gente sabe que vocês têm muito para dizer, né? Então, as nossas primeiras convidadas, vocês, enfim, a gente tá muito feliz com a presença de vocês aqui, porque já fizemos negócios, a gente se admira. Sim. Ai, fulano vai falar, a gente vai lá, a gente tá lá, né? Com a gente torce um pelo outro. Sim. E num mundo corporativo, isso é tão difícil, né? Sim. Que tem sempre o pessoal seca a pimenteira, né? Fala, nossa, parabéns pelo seu prêmio, né? Pum, cai o troféu, né? Aquelas coisas. E tem uma coisa também que às vezes você trabalha com algumas pessoas e você se decepciona tanto que você não quer voltar a trabalhar. Então a gente tá aqui também é uma honra para nós, porque quer dizer que a gente se surpreendeu em trabalhar com vocês, a gente ficou muito feliz e vice-versa, né? Sim. Porque se vocês não tivessem gostado do nosso trabalho, vocês não iam convidar a gente para estar aqui. E eu venho assim mesmo fazer um apelo, né? Você que pode contratar, por favor, entre em contato com o Fernão e com o Uber. Daqui a pouquinho a gente vai passar o Instagram de vocês, por exemplo. Não, já porque vamos botar aqui, o primeiro passo precisa ser dado. Fê, qual que é o seu Instagram? É @Fernão Loureiro ou @Loureiro Consultores. E no LinkedIn? LinkedIn Fernão Loureiro. Fernão Loureiro. No Caminho Eu Te Conto. No Caminho Eu Te Conto, meu canal. @Uber Clemente ou no LinkedIn Uber Clemente. E tem a Afroturismo e Hub Uber também. Com 2 Bs. Com 2 Bs e H. Por favor, não, né? Já não tô ganhando dinheiro ainda. Se for pra empresa, ainda pro aplicativo. Gente, assim, cara, mas vocês falaram histórias reais. Então, assim, é importante, coisas aqui, é importante contratar vocês. As empresas precisam fazer isso. Vocês são referências no mercado hoje, né? Então, pro bem do mercado, né? Pro bem de todos, eu acho que é necessário. E tem um detalhe importantíssimo. Acho que assim, nós entendemos o quanto de dinheiro se tem dentro do nosso setor. Não adianta falar que não. Exato. Porque, assim, para nós, não tem como falar que não tem dinheiro, porque a gente sabe muitas vezes que um evento e que se contrata uma cantora famosa, o cachê tem que ser antecipado, senão ela não vai cantar na convenção. E aí, quando às vezes querem nos contratar, aí querem pagar em 30, 60, 90 dias, 120. Que é um valor e colocar ínfimo. Preço no seu, né? Sim, no seu trabalho. Preço no trabalho. Então, assim, são coisas importantes. E, parabéns vocês dois. Vocês representam muito do futuro que a gente quer ver no turismo. Que bom. Eu acho que podcast como o de vocês é uma ruptura necessária. Acho que o que a gente vai falar aqui às vezes vai ser meio amargo para o setor, ou pessoas dos setores que vão ficar chateadas, mas ao mesmo tempo a gente precisa dessa ruptura, precisa dessas narrativas. A gente precisa ter um turismo melhor, sabe? Assim, no sentido pro LGBT, para a mulher, para o negro, para os PCDs, para todo mundo que, assim, vai fazer muito bem para o nosso setor. E a gente tem que parar de ter só as mesmas narrativas ocupando os espaços. Então, fãzaço de vocês. Ouçam, espalhem, compartilhem, que cada vez mais narrativas como essa para o nosso setor ocupem espaços, porque a gente precisa disso, precisa dessa mudança. Vamos mudar esse setor, né? E a gente tem a última pergunta, que é a última mensagem, na verdade. É verdade. Se vocês tivessem um megafone no maior evento do Brasil, o que vocês diriam? Nossa, que pergunta. Inclusão e diversidade para o turismo já. Boa. Boa. No maior evento do Brasil. Rápido que a gente tá com pouco tempo. Tá. Estudar. A educação é libertadora. A educação transforma vidas. Como aquela famosa frase, né? Não são os livros que mudam o mundo. O livro muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, vai estudar, não fica vendo corrente de WhatsApp, não fica dando ibope para palco para maluco.
leia livros, que eles sim vão transformar a sua vida. Exato. Legal. Gente, queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado desse papo incrível, dessa brincadeira que a gente está fazendo, né? Porque a gente quer deixar o ambiente mais leve mesmo. É um podcast descontraído, né, Gi? Total. A gente não quer fazer o mais do mesmo. Nós somos diferentes, né? Olha pra gente. Você acha que a gente é igual a todo mundo? A nossa mãe já falava isso. A gente não é todo mundo. Queria agradecer mais uma vez nosso patrocinador oficial, que é a TG Mob. Você que queira patrocinar o nosso podcast, só entrar em contato conosco, tá? A gente está aberto, aproveita, porque agora ainda tá um pouco o preço mais ok. Daqui a pouco, pode pá. O preço vai ser preço de pode pá, tá? Não esquece de nos seguir nas redes. Leandro Pimenta, Gisela Oliveira, 123 Gisela Oliveira. E aqui, ó. Tá aberto o seu Instagram, amiga? Fechado. Porque eu controlo quem entra na minha vida. No LinkedIn, como é que tá? Gisela Oliveira. Gisela Oliveira. Isso. Meu LinkedIn, Leandro Pimenta. E meu Instagram, Leandro F. Pimenta. E não esqueça de seguir o Narrativa Cast e seguir a gente em todas as plataformas digitais. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Aê!